Tem mulheres imparáveis aqui hoje? Glória a Deus. Tá acabando, mas Deus ainda tem coisa para falar no teu coração. Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Como a nossa amada fez, só para si. Depois do almoço, imagina que você está aqui meio sonolenta, mas Deus quer fazer uma obra completa. Quer continuar falando no seu coração, amém? Isso, levante o seu bracinho, estique. Isso, vai para o lado, assim, para trás. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Imparáveis. Esse é o nome então, da conferência que Deus colocou no coração da pastora Carla. E aí eu estou lá na minha casa muito bem e aí recebo, acho que foi através de uma mensagem, né? Que ela gostaria de fazer então essa conferência com as mulheres aqui da PIB de Niterói. E aí eu orei, e aí trouxe para o líder, e aí estamos aqui nesse dia. E eu quero saber se você já tem sido abençoada aqui nesse dia. Eu quero saber se Deus tem falado ao seu coração. Eu quero saber se você ainda tem expectativa de que Deus ainda quer fazer algo importante na sua vida e na minha vida aqui. Eu já fui muito abençoada com essas pastoras, preletoras maravilhosas. Mas Deus ainda tem algo especial para falar, porque falou ao meu coração. Então eu queria já que a gente abrisse a nossa Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 20 a 22. Apenas 2 versículos, mas vamos ler. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltou-se Jesus, viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, porque estamos aqui nesse dia que o Senhor nos deu. Separou esse tempo para falar e ministrar o nosso coração. Obrigada pela presença do teu Espírito Santo aqui. E agora que nós estamos diante dessa palavra, continua falando conosco, Pai. E nós te louvamos pelo que o Senhor ainda vai fazer através da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Então, imparáveis era o tema. E aí, quando a pastora me passou esse tema, eu fiquei pensando e eu falei assim: nossa, que palavra! Eu estava aqui vendo minha rede social, isso lá em fevereiro, né? Porque a gente já tem conversado há muito tempo, desde novembro que a gente está arquitetando esse dia de hoje. Então, lá em fevereiro eu vi uma postagem na minha rede social. E aí me chamou a atenção, porque passava assim a vida de alguém, né, de uma pessoa conhecida, e alguém fez um comentário daquilo que ela estava fazendo. E era assim, um dia ela postava uma coisa, outro dia outra, e nesse dia ela fez assim, sabe, postou assim, sei lá, fui pra academia, voltei, fiz isso, fiz aquilo. E aí alguém comentou, imparável, assim embaixo. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus colocou no coração da pastora Carla essa palavra, imparável significa aquela mulher que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo. Imparável na vida daquela pessoa que a outra comentou, não tem nada a ver com o que Deus quer falar e quer fazer na minha vida e na sua vida. Imparável é aquilo que Deus quer mudar dentro do meu coração, do seu coração, para que a gente complete a missão, como ela acabou de falar. Então é imparável para Deus. Não é imparável de acordo com o que o mundo dita aí fora, que você é uma pessoa que hoje você faz, deixa de fazer e tal. Não é isso. Não é de acordo com aquilo que o mundo fala, mas aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Aquela pessoa não tem nada
que a pastora Carla colocou no coração. Mas também no nosso contexto, ser uma mulher imparável não é aquela que está na igreja todo dia, que ela trabalha na cantina, mas também ela está no berçário, mas também ela está lá no bazar. Ela está de segunda a segunda na igreja e ela não faz nada se não estar dentro da igreja. Ser imparável não é isso, não é, pastora Carla? Isso não é cumprir a missão que Deus tem para nós, mas é como nós somos. Ser uma mulher de Deus dentro da nossa casa, principalmente, como diz a nossa líder de ministério infantil aqui, sendo exemplo, exemplo e exemplo, porque não adianta a gente viver uma vida que ela não vai ditar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Mas a gente também tem aí um conceito de imparável, dicionário mesmo, que diz assim, ó, o que é ser imparável? Imparável significa alguém que não pode ser parado, não pode ser detido, nem interrompido ou contido. Imparável é alguém que não pode ser parado, detido, interrompido ou contido. E aí a gente traz para aquilo tudo que a gente já ouviu aqui hoje, que diz respeito, né, ao propósito que Deus tem com a gente, a missão que Ele tem com cada uma de nós, e diz respeito à identidade que nós temos nele. Diante disso, nós não podemos ser paradas, detidas, interrompidas e nem contidas por nenhuma circunstância. Então, aquilo que a gente já ouviu aqui nesse dia, existem coisas na nossa vida e o inimigo vai colocar, se não colocou, ainda quer colocar, questões que param você, que paralisam mesmo, porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, quando não são questões do seu passado que não te deixam romper, são questões do seu cotidiano que não te deixam exercer a missão que você tem tão séria no reino. E hoje Deus te trouxe aqui para que você entenda que hoje é o dia de romper. Que é aquilo que, tudo que a gente já ouviu aqui hoje, não é para sair daqui, ai, mas como foi boa, né? Eu ouvi tanta coisa boa e você continuar a mesma. Você precisa, eu preciso reagir a tudo aquilo que Deus tem me ensinado. Então, ser uma mulher imparável para Deus é deixar Deus cumprir o propósito que Ele tem com a gente no nosso dia a dia. E aí a gente pensando sobre isso, eu fui até a palavra de Deus e a gente sabe que a gente tem muitos exemplos de mulheres na palavra de Deus. E Deus me trouxe esse exemplo, essa mulher. E aí por quê, né? Por que foi justamente essa mulher? Como eu já disse aqui, a gente sabe que imparável o que não é ser imparável para Deus, né? Então, imparável para Deus não é o ativismo religioso, né? Como a gente já falou aqui, eu canto, eu prego, eu falo, eu vou, eu cumpro o IT, eu faço tudo isso, né? Mas tudo isso sem estar no primeiro amor. Então você precisa sim fazer tudo isso, mas você precisa estar no primeiro amor. O amor é aquilo que te move, é aquilo que te lança, é aquilo que te faz caminhar. Se você não estiver no primeiro amor, como uma mulher separada de Deus para um propósito específico, você pode vir, cantar, fazer, acontecer e nada aconteceu. Para Deus, isso não é imparável, né? Então, por que eu trouxe essa mulher, né? O exemplo dessa mulher para a gente hoje? Porque ela pode nos trazer, vamos dizer assim, marcar a nossa vida com tanta coisa que a gente pode aprender com ela hoje, e através desse aprendizado a gente realmente traçar esse caminho que Deus quer para mim e para você, tá bom? Então vamos lá, a mulher do fluxo de sangue, certo? Então
que estava acontecendo ali, né? Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Ele estava ali no caminho para fazer a cura, né? Para orar, para curar a filha dele. Era uma coisa muito importante que Jesus estava indo fazer. Olha, Jesus pode estar fazendo muitas coisas importantes, mas quando ele se depara com uma mulher que quer tocar nele, sair em virtude, Jesus vai parar para atender aquela mulher. Então ele estava fazendo, ele ia curar uma menininha de 12 anos. E olha, essa mulher estava sofrendo há 12 anos. Quanto tempo você está sofrendo? Quando que começou aí essa dor? Não deixa ela te parar. Aquela mulher sofria 12 anos. Mas ela não estava parada, não. Ela procurou todos os médicos e não resolveu. Ela gastou todo o dinheiro dela e não resolveu. Ela já estava sozinha, porque a enfermidade dela, ela não podia estar no meio do povo aqui, ir à conferência de mulheres lá da cidade dela. Ela tinha que ficar isolada. Então ela ouviu falar: Jesus está passando por aqui hoje. E aí o que ela fez? Apesar de ou seja, as circunstâncias contrárias, ela foi até Jesus. E aí a gente sabe que ela, apesar de estar sofrendo 12 anos, está fraquinha, tá? Porque imagina você, né? A gente fica aí 5, algumas 4, outras 3, outras 5, 7 dias, talvez, né? Lá na nossa, né? Nosso fluxo. Ela estava 12 anos no fluxo. Então, naturalmente, ela estava com o quê? Com anemia, fraca, sem forças. Tem alguém sem forças aqui hoje? Tem alguém que a sua situação, que você está vivendo, está te deixando fraca, porque você está cansada, que você já tentou de tudo, que você já fez de tudo e você está cansada? Essa situação, ela consome você e você está cansada. Pois ela não desistiu, apesar de cansada, apesar de fraca. Ela ouviu falar de Jesus. Ei, Jesus está aqui hoje. Jesus está nesse lugar. Deus está neste lugar. E se você chegou aqui como aquela mulher, cansada com os seus problemas, já gastou dinheiro, você já fez tudo o que você tinha que fazer, e você não encontrou resposta nem solução, hoje é o dia de você tocar naquele que pode te dar a resposta que você precisa nesse dia. Sofria de 12 anos de hemorragia, estava sem dinheiro, gastou todo o seu recurso com o médico, vivia sozinha, isolada das pessoas. Segundo a lei, ela não podia viver com ninguém por causa da sua enfermidade, estava muito mal de saúde fraca. Ouviu falar de Jesus, que Jesus passaria naquele lugar, e enfrentou muitos obstáculos. Creu que recebia sua cura. Somente se tocasse Jesus, ela planejou. Opa! Jesus está passando aí? Se eu somente tocar, olha o tamanho
mulher imparável. Por quê? Porque a doença não parou ela, porque a pobreza não parou, ela não tinha mais recurso. O isolamento não parou, o abandono também não. Se ela um dia tinha um marido, ela não podia mais viver com aquele marido e seus filhos, né? Por quê? Porque ela também era uma mulher imparável, porque ela enfrentou a multidão. Apesar de saber que não podia encostar em ninguém, olha só, ela não podia encostar em ninguém. Se alguém visse que ela estava encostando, ela poderia ali ser condenada por aquele ato. Mas ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o sistema, ela enfrentou o medo, e tudo isso não a fez parar. Não a fez parar. Ela colocou na cabeça dela que ela precisava, que ela sabia, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela precisava daquela cura, e ela enfrentou tudo isso, e ela foi atrás do milagre dela. Então, queridas, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a gente queria muito, né, a nossa oração, que você saísse daqui entendendo tudo isso que você ouviu aqui. Olha, a gente tem vivido dias muito assim, sabe? De receber, de receber, de receber, de receber. Né? Hoje você tem uma excelente pregação, se você buscar, né, com muito cuidado, né? Mas se você buscar com muito cuidado, tem grandes pregadores até na internet. Você está na sua casa uma tarde, você quer ouvir uma boa palavra, você procura uma boa pregadora, um bom pregador, você vai ouvir. Então a gente recebe, você recebe. O que você tem feito com aquilo que Deus já tem dado para você, daquilo que Deus já tem feito na sua vida, daquilo que Deus já tem depositado dentro do seu coração? O que você tem feito? Por que ainda continua vivendo, talvez do passado, talvez vivendo aquilo que você não consegue romper? De que você não serve, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você está doente. Então Deus quer falar comigo e com você nesse dia que acabou, é o tempo da gente romper, é tempo da gente sair daquelas portas entendendo quem somos nele. Primeiro a gente foi tratado em nós, a nossa identidade, sou filha, e filha do dono do mundo, aquele que pode fazer tudo por mim. Então, apesar da enfermidade, do diagnóstico, apesar da notícia que chega, apesar de não ser aquilo que você planejou, mas, infelizmente, acabou seu casamento, não foi culpa sua, entre aspas. Por que eu estou passando por isso? Para quê? O que aconteceu? Nossa, eu não esperava isso, né? Às vezes vem assim, né? Mas Deus está falando para mim, para você. Isso não pode me parar, nem você. Isso não pode ser um obstáculo para que eu continue a minha caminhada com Ele. Porque Ele está acima de todas essas coisas, né? E aí eu aprendo com essa mulher algumas marcas que ficam pra gente. Marcas que querem, assim, marcar a minha vida, marcar a sua vida, para que você possa sair daqui e romper de fato em Jesus. Então, depois dela ter sofrido tudo isso, ter passado por tudo isso, eu não tenho dúvida de que ela não é imparável. Amém. E agora a gente vai ver na gente. Vamos? As marcas. O que a gente pode aprender com essa mulher? Quais são as marcas de uma mulher imparável? A primeira marca que eu pontuei aqui: uma mulher imparável precisa viver pela fé. Fé. Nossa, tão pequenininha essa palavra. Mas Jesus falou assim: olha, se a sua fé for do tamanhozinho do grãozinho de mostarda, você vai falar para esse monte, se transporte lá para o meio do mar, e o monte vai se transportar.
Aí a gente fala, não, mas eu creio, eu tenho fé, eu sou uma mulher de fé. E foi o primeiro que estava com você, meu Deus, eu vou morrer. Não, eu não vou morrer, eu vou viver. Essa doença está aí, tá? Ela chegou, o diagnóstico para você chegou, mas você não vai morrer. Só se for o tempo, né? As mulheres imparáveis, elas não vão ficar paradas por causa do diagnóstico. Eu recebi um diagnóstico. Estava lá no meu exame periódico. E a minha doutora, que sempre fez meus exames, falou assim: olha, estou vendo alguma coisinha aqui que não estava no último exame. Doutora, sim, tem algo aqui diferente. Deixa eu te falar, é sério. Você precisa investigar. Sério, doutora, sério. Tá bom. Eu falei, Jesus, o que é isso? This is mentira. Eu saí dali e fui investigar. Ela falou assim, olha, tem uma clínica aqui que você pode, procura lá que você vai conseguir fazer ver, examinar para saber o que é isso, tá bom? Mas não deixa de ver não, porque é perigoso. Você precisa ver. Ela estava aqui, chegou e agora, está bem pequenininho, vai ver. E eu fui, cheguei lá na clínica, falei assim, saí de lá, do exame onde eu estava, eu fui direto, sem exame na mão, sem nada. Eu falei, disseram que aqui vocês podem ver um carocinho que apareceu em mim, na minha mão. Podemos? Cadê seu exame? Não está aqui não. Eu acabei de fazer, não está pronto. Cheguei lá sem exame. Tamanha foi a minha preocupação. E ela falou assim, olha, você volta aqui com o seu exame, que a gente vai te ajudar sim. E aí eu já saí de lá assim, Senhor, isso já é um milagre. Primeiro que existe realmente uma clínica que pode me ajudar. Segundo que eles vão me ajudar. E aí eu cheguei lá no exame, logo na semana seguinte, e ela falou assim, olha, você teria que passar primeiro no outro médico da saúde pública, né? Não tem plano. Pastor, não tem plano. Meu marido trabalhou a vida inteira no setor público, tínhamos plano. Ele aposentou, não continuamos com plano. Mas eu tenho um Deus que é médico dos médicos, que abre as portas. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu vi isso no primeiro dia lá. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, olha, você teria que ir, sei lá, no posto, 30 e tantos anos de plano, que eu não sabia nem o que era imposto. Você tinha que ir lá, ser encaminhado por uma médica, depois a médica ia mandar um encaminhamento para cá. Mas você sabe, nós vamos te atender. Oh, glória! Traz seu exame, vou marcar o médico. E ela marcou. Esse aqui é o nosso melhor. Você conhece aquela moça? Nem eu. Mas Jesus botou ela lá para me abençoar. Eu saí de lá assim, Senhor, essa doença não vai me parar. Daí eu fui, voltei no médico, maravilhoso médico, melhor da Unimed aí fora. Mas Deus colocou ele lá para me atender. E ele me atendeu com todo carinho. Olha, a gente vai examinar você, vai fazer uma biópsia em você. Que biópsia, doutor? Tá bom. Fez a biópsia. Eu voltei lá para pegar. De biópsia demora, né? 20, um mês, 15 dias ele ligou. Veio buscar seu resultado. Fui lá pegar o resultado. Vem com alguém, tá? E aí realmente era o que eu não esperava. Daí, ele falou, o resultado foi aquilo que a gente, estava mais ou menos esperando aqui. Não se
certo. Está bem no comecinho, você vai fazer uma cirurgia, vai tirar isso daí, vai ficar tudo bem com você. Amém? Amém, doutor. Agora vai lá e fala com sua família, tá? Porque eu fui lá com a minha amiga, minha irmã. E agora eu vou falar com meu marido. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pro meu marido? Enfim, irmãs. Quanto tempo tem isso? Sabe quanto tempo? Alguns meses. Fiz a cirurgia. Estou aqui. A doença pode parar a gente? Aí o médico falou, olha, só uma cirurgia, depois você vai fazer uma rádio, né? A rádio é assim, só aquela, né? Tá bom, que bom. Aí cheguei lá, fiz a cirurgia, fora o processo, né? O médico achando que eu estava já toda tomada de doença. Enfim, fiz a cirurgia, estou aqui. Aí acabou a cirurgia, a minha mastologista me passou agora para o setor de oncologia, né? Porque eu estou sendo tratada pelos melhores médicos, né? Médico dos médicos é meu médico, então ela me passou para outro setor. Lá no outro setor, oncologia. Para poder fazer rádio, né? Porque ele falou que era só fazer rádio, acabou, né? Chego lá. Tudo bem, Alicia? Olha, a gente discutiu muito seu caso aqui no hospital. Doutora, é que deu uma porção de linfonodos aqui alterados no seu corpo. E o que acontece? Isso é preocupação para eles, né? Como dar isso aqui é sinal de que você não tem uma doença parada num lugar só. Pode ser que tenha em outros lugares também, né? Só que assim, a cirurgia foi marcada no dia 6 de janeiro, aí quando chegou lá, ela falou, não vamos mais fazer não. Por quê? Porque a gente precisa examinar você. Tem umas outras coisas que a gente tem que examinar, mas não sei para mim o que era não. E aí falou, doutora, tem que fazer uma biópsia. Bem do seu mediastino. O médico dos médicos está lá, né, irmãos? A igreja orando, essa igreja aqui orando, mas orando que eu nunca vi tantas irmãs orando, me mandando mensagem. A igreja da pastora Carla, no meio do caminho tem uma pedra. Eu estou passando por essa situação aqui, doutora. Mas será que quando chega... Vai, na conferência você vai estar lá. A nossa igreja vai orar por você. E aí, irmãos, elas não quiseram fazer a cirurgia da mama até verificar o que estava acontecendo comigo. Até que fizeram então uma biópsia muito ruim, entrei no centro cirúrgico, cortei aqui, porque estava bem aqui no meio do meu mediastino, o linfonodo principal alteradão, todo mundo alterado no meu corpo e eles dizendo por quê? Os médicos discutiam por quê. Ela não sente nada, ela não tem nada fisicamente, apenas a cirurgia que tem que ser feita, mas o restante ela está bem. Por que ela está assim? Por que ela está sentindo isso? Quer dizer, não sente nada e as imagens dizem isso, né? A gente precisa ver. E aí a gente deixou uma pulguinha lá atrás da orelha dos médicos, até que eles me chamaram, fizeram então esse exame em mim, fui para o centro cirúrgico, cortou aqui, tirou o linfonodo. A primeira coisa que eles fazem é um teste ali na hora, da cirurgia, primeiro para câncer. Se esse aqui tivesse com câncer, todo o meu corpo estava tomado de câncer, estava com uma metástase. Essa era a preocupação deles. Então, deixa a mama para lá, vamos ver o que está acontecendo. Fizeram então essa biópsia. Então, olhando lá, tiraram, examinaram na hora. Aí eu saí do centro cirúrgico toda, ainda anestesiada, desmaiada, meio assim, meio lá. E meu filho estava ali, aquele que me acompanhou diretamente. Meu filho mais novo estava lá comigo, mais novo, 30 anos. O mais novo, 30 anos, o mais velho, 34 anos. Eu engano essa carinha. Enfim, ele saiu, ele falou para ele, deu negativo.
vou tirar ali, vou fazer rádio e pronto. Aí quando eu chego lá, para minha surpresa, ela fala assim, ó, vamos fazer quimioterapia. Nossa. Sabe, irmãs, muito antes disso tudo, na virada desse ano, né, que eu fui sabendo disso no final do ano passado, agora, bem recente. No final, assim que eu soube, foi rápido. Pá, fui nessa clínica, fiz, fui caminhada. Muito rápido, tudo muito rápido. Por quê? Porque o médico dos médicos estava comigo. E aí, ele falava para mim que, olha, só rádio, só rádio. Eu fiquei com isso na cabeça. Mas Deus lá no início do ano falou assim, olha, eu tive uma oportunidade de fazer, né, uma ministração de fim de ano, e Deus me deu essa palavra assim, olha, aquela palavra de... E Jesus, com seus discípulos, passou para o outro lado, né? E aí ele passou por aquele mar, né? E aquele mar, o que aconteceu? Veio a tempestade com seus discípulos nisso. Deus me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, palavra de final de ano. Ou seja, a gente está acabando 2025 para 26. Essa é a palavra que você vai ministrar lá. Mas, Senhor, por quê? E Deus falando comigo naquela palavra. E quando chegou no dia da ministração, eu falei, aquilo falou primeiro comigo tão forte no meu coração, né? Porque dizia assim, passemos. Esse passemos de Jesus era tudo. Porque, olha, pode ser o que for que vai acontecer com você. Se Jesus está contigo, tu passa. E eles conseguiram. Apesar deles darem uma esquecidinha de que Jesus estava dormindo no barco, e eles se esforçarem com toda a experiência dele, com toda a força deles para eles poderem não morrer, Jesus tinha dito, passemos para o outro lado. E aí, quando eles já tinham feito de tudo, que as forças deles já tinham esgotado, ele falou, mestre, não se dá que morramos. E Jesus se levantou e acalmou, né? E aquietou o vento, né? E as ondas que eram tão, mas tão... E aí Jesus me deu essa palavra e falou assim, eu estou contigo, estou passando contigo. E aí eu pensando que a ondinha já estava tudo certinho, vem a questão da químio, que era o que mais eu temia, viu? Mas eu falei assim, Senhor, se você segurou minha mão até aqui, você vai largar? Não! Então eu vou passar. No Jesus a gente passa ou não passa? Passa! Fiz a primeira. Estou aqui, glória a Deus. Sobrevivi. Terrível, mas Deus está comigo, então a gente consegue. Eu falei, Pai, como vai ser lá aquele dia? Eu vou estar bem? Vou estar bem, sim. Glória a Deus. Então, eu quero que levante as mãos aqui, as mulheres imparáveis que estão aqui nesse dia. Porque uma separação não parou você. Porque uma doença não parou você. Porque o fato do seu filho, do seu marido, da sua irmã, do seu pai, eu não sei, não estarem em Cristo ainda, apesar de você clamar pela salvação deles, eles vão vir para Cristo. E isso não vai parar a sua fé, nem parar a sua jornada, a sua caminhada, a sua missão. A primeira marca de uma mulher imparável é a fé. Você não pode abandonar a sua fé. Você não pode deixar de crer que é um Deus que está contigo, que caminha contigo, que não te abandona, que as ondas podem ser bravias no mar, mas Ele não te deixa. A primeira marca, a fé. E a segunda marca, que a gente vai deixar aqui para a nossa meditação. Dentro dessa primeira marca, eu ainda queria deixar Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 10:38a. O justo viverá da fé.
ficarei curado. A fé determinou a cura dela. É a sua fé que vai determinar. A segunda marca que eu queria deixar para a gente, rapidamente, é a santidade. Mulheres imparáveis precisam ser mulheres separadas. A santidade precisa ser a nossa marca. Porque a palavra de Deus diz assim, sede santo, porque o padrão é alto, irmão. O padrão é alto. Ele é santo. Santo. E Ele quer que a gente viva uma vida de santidade. É como padrão, sabe? Como assim? Como assim? Não é no domingo eu estar aqui na igreja ouvindo a pregação. É na segunda. O que eu faço na minha segunda-feira? É a busca que eu tenho na segunda, na terça. É relacionamento com Deus. É a busca em oração, em jejum, na palavra, meditando, ruminando na palavra. A palavra de Deus diz que a meditação não é aquela que eu leio e pronto, mas é aquela que eu medito de dia, mas de noite aquela palavra está na minha mente, e de manhã também, e daqui a pouco também, e aí é uma outra palavra, de dia e de noite. Assim a gente consegue chegar nesse ponto dessa caminhada de santificação, porque a salvação chegou para mim e para você, amém? Todas são salvas em Cristo Jesus, amém? Amém. A salvação pontuou a nossa vida, marcou, a gente para, mas existe um processo, um caminho, uma caminhada diária de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então essa é a segunda marca. Hebreus 12, 14, né? Que eu já acabei de citar. Sem santificação ninguém verá Deus. Levíticos 19, 2. Sede santos, porque eu sou santo. Eu, o vosso Deus. 1 Pedro 1, 15. Sede santo, mas como? Em toda a minha maneira de viver. É uma caminhada. É o meu dia a dia. Separado para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, um vaso de honra. Separado da fofoca, da intriga, da maledicência. Separado para Ele. Sede santo, porque eu sou santo. E como que eu consigo me santificar? João 17, 17. Podemos todas ler? Amém. Buscando na palavra de Deus todos os dias. Ela é luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a minha caminhada. Ela vai iluminando meus passos, ela vai me mostrando como fazer. E eu escondo ela no meu coração para que eu não possa errar, para que eu não possa pecar, porque senão a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai fazer. Assim é a nossa natureza. Não adianta estar na igreja há anos e viver uma vida infrutífera, né?
No caso, não é o versículo 34, né? Porque a gente tem 2 textos que falam sobre isso, né? Aliás, 3. Tem um que vem detalhando, né? Mas diz que Jesus a chamou de filha. Olha aquela mulher que não estava isolada, lá no cantinho dela, né? Sofrendo, chorando, triste, abandonada, doente, sem dinheiro. E aí, ela vai e toca na veste de Jesus com fé. E aí sai dele, né? Virtude. E essa virtude inundou a vida daquela mulher de tal forma que Jesus a chamou de filha. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Filha. A gente já entendeu o que é ser filha, né? A gente já entendeu que tudo nesse mundo vai descaracterizar o que eu sou nele. Então não esquece que você é filha. Não deixa essas vozes do mundo dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é, que você... Não! Toma para você essa identidade, filha. E olha que esse pai é um pai poderoso. A palavra dele diz que nada é impossível para ele. Então, o que te mantém nessa posição ainda, o que te mantém nessa mágoa, o que te mantém nesse buraco, o que te mantém nessa situação, o que te mantém? Você é filha. Querida, amada, menina dos olhos de Deus, filha. Vai, Jesus está falando para mim e para você hoje, vai ser curada, se liberta, frutifique no reino, seja o diferencial na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meio das mulheres da minha igreja. A pastora Carla, são mulheres que serão muito mais daquilo que você possa esperar delas. Elas fluirão a partir de hoje, porque elas entenderam sua identidade de filha do Pai amado, que não pode ser parada, paralisada, como diz aqui, parada, detida, interrompida e contida por nada nesse mundo. Nada. Porque você é filha e teu pai, ele cuida de você. Ele te sara. Ele segura tua mão e fala, pode passar sim, eu estou contigo. Ai, Jesus, mas é tão difícil, mas eu estou contigo. Vem, filha, vem, filha. Aleluia. Eu perdi meu pai muito cedo, sabe? Tinha 5 anos quando eu perdi meu pai. E aí a minha mãe, com 4 filhos, lutou para criar a gente, para não faltar nada. Trabalhou como técnica de enfermagem, plantão em cima de plantão. Mas eu não nasci num lar cristão. Não nasci. Mas quando eu tinha 8 anos, olha como esse pai é tremendo, como Jesus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Eu tinha 8 anos. Eu era uma piquitita, sabe? Porque sempre fui muito pequenininha. Aí a minha tia, vai, Ana, vamos à igreja junto comigo? Eu quero, tia, eu quero. Minha tia me trouxe aqui. Tinha 8 anos. Até hoje. Porque eu tive pai que falou, filha, eu tenho um futuro para você. Gente, onde eu morava, sei lá, dentro da minha família, o que eu seria? Deus me separou. Deus me preservou do mundo.
Jesus quer cumprir a missão que Ele tem na minha vida e na sua vida. E acabou? Não acabou. Só acaba quando acabar. Certo? Só acaba quando acabar. Quando você falar assim, olha, combati o bom combate. Não adianta doença, não adianta diagnóstico ou coisa alguma. Não adianta. Combati o bom combate. Ser filho é saber que somos do reino, quem somos do reino, viver o propósito e não parar em meia circunstância. Porque você sabe quem é seu pai. O pai dela protegeu ela e falava, não vai trabalhar, porque eu sustento. O teu pai do céu fala, eu estou contigo de sustento, mas ele não vai morrer antes, ele vai ficar contigo direto, né, pastor? Ele morreu aos 26 anos, mas ela continua tendo um pai que nunca falha, que está contigo, que está comigo na eternidade. É um pai que não é para essa terra apenas, mas é um pai que vai nos levar. Preparar. Eis que estou preparando mansões. Ele está preparando a minha casa, a sua casa, para a gente viver na eternidade. Então, viva uma vida como filha. Fala desse pai para quem você tiver que falar. Frutifique no reino dele, seja separada. Não ouça as historinhas de Satanás, que ele continua fazendo como fez com Eva. Mas no nosso ouvido não. No nosso ouvido a gente vai ouvir nosso pai. A palavra, as promessas que ele tem deixado para nós. Isso é que vai ser, que vai definir a nossa caminhada. Então as mulheres imparáveis, elas permanecem na fé em Jesus. Então não é impedimento para ela. A mulher imparável, ela vence a multidão. No meio daquela multidão, Jesus estava no meio da multidão, certo? Estava todo mundo ali, os discípulos até estranharam a pergunta de Jesus: quem me tocou? Como assim, mestre? Você está no meio, você sai ali das barcas, cheio de gente, imagina multidão. Estava Jesus no meio daquele mundo de gente, e aí? Alguém me tocou. Que nós possamos ser aquelas que estamos tocando no Mestre e não apenas no meio da multidão aleatoriamente. Nós somos aquelas que tocamos no Mestre. Somos aquelas que extraímos dele virtude. A mulher imparável não é paralisada por nada. Toca em Jesus com fé. Recebe a cura, recebe virtude. Jesus a chamou de filha. E você? Você vive esse milagre de Jesus que ela conseguiu naquele dia? Acabou. 12 anos, aquele dia, acabou. Acabou. 12 anos. Naquele dia, tocou em Jesus, acabou. Tornou filha, recebeu a cura, acabou, a vida dela mudou totalmente. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você hoje. Jesus tem caminho traçados para a gente. Jesus tem milagre para derramar na sua vida e na minha. Amém. Jesus quer que vivamos o propósito dele. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: não será fácil. Ele não prometeu uma lisinha, né? Como a gente já falou aqui. No mundo tereis aflições. Mas Ele já nos deu a identidade de filha. E Ele é um Pai que não nos abandona. Então hoje, como aquela mulher, hoje é o nosso dia.
Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo. Vou orar aqui agora. Eu queria que você, as mulheres imparáveis, as mulheres de fé, as mulheres que vão sair daqui diferente de como chegaram. Tá. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, nessa tarde, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor derramou sobre a minha vida e a vida de cada mulher aqui nesse dia. Nós queremos agradecer por essa conferência. Nós não viemos aqui em vão, Senhor. Tu sabes como cada uma aqui chegou. Tu sabes a condição. Tu sabes o que cada uma tem passado. Tu conheces o coração. Tu sabes, Pai, aquelas que estão esperando no Senhor um milagre. Pai, como aquela mulher que tocou no Senhor com fé, nós queremos tocar, Senhor, tocar no Senhor nessa tarde, para receber do Senhor tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que está na nossa vida e que o Senhor precisa tirar, porque é a tentativa de Satanás de paralisar a gente, de impedir, Senhor, que as tuas bênçãos chegam, de impedir que a gente siga no caminho do milagre, de impedir que a gente siga entendendo qual é o teu propósito, qual é o que o Senhor quer de cada uma de nós. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, vai tirando tudo que não provém de ti, como aquela mulher foi curada há 12 anos daquela hemorragia. Nós queremos nessa tarde ser curadas por Jesus. Vai curando, Senhor, vai tirando do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento, tudo aquilo que contraria, Senhor, a graça, a bênção do Senhor na nossa vida, porque o Senhor já determinou. Nós somos filhas, herdeiras, e nós recebemos do Pai.